Começando mais um Descomplica. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar sobre Bob Marley. Roda a vinheta. Bob Marley. Muitos associam sua imagem ao uso de substâncias, o que é totalmente errôneo. A sua mensagem é de paz, amor e respeito, e não um convite ao fumo. Eu não sei vocês, mas eu acho muito legal quando eu conheço alguma história de alguma pessoa que talvez nunca tenha ouvido falar sobre espiritismo, mas se consegue aplicar com tanta naturalidade os princípios que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia através da doutrina espírita. E esse, ao meu ver, é o caso do Bob Marley. Além de um estilo único, suas músicas têm como regra a ideia de harmonizar e trazer boas sintonias mentais. Bob era visto e se considerava um revolucionário, o que pra mim é muito louco, né? Porque um artista que fala sobre amor e paz não deveria ser considerado revolucionário. Dando um breve resumo, ele nasceu em 1945 numa cidade rural lá da Jamaica. Aos 12 anos se mudou para a cidade grande, para Kingston, e morava num bairro chamado Trenchtown, um bairro muito simples. Lá ele teve contato com a pobreza típica de países subdesenvolvidos. Tudo que ele viveu ali foi muito importante para sua formação artística, pessoal e espiritual. Nesse período, ele viu de perto todo o processo de independência da Jamaica, que posteriormente se tornou uma grande guerra civil. Mas isso é um ponto que eu vou falar um pouco mais para frente. Bob Marley decidiu então seguir sua carreira como músico e tinha como base a sua religião, que é o Rastafari. A religião Rastafari, Deus é chamado de Jah, e Jah é um Deus bondoso e misericordioso. Parece familiar para você? Continuando, Bob seguiu o caminho da música e se tornou conhecido mundialmente na década de 70. E é bem nesse ponto que a gente começa a ver que esse cara era realmente um espírito de luz. Para vocês terem uma ideia, ele é um dos artistas mais escutados de todos os tempos. Ele tá no mesmo patamar que uns caras como Beatles, como Michael Jackson. É esse o tamanho do Bob Marley no mundo. E aí já dá para ter uma noção de quanto dinheiro ele pode ter feito naquela época, né? E aí eu quero que você adivinhe o que Bob Marley fazia com todo esse dinheiro. Se você pensou caridade, você acertou. Mas não é essa caridade que a gente está acostumado a ver alguns famosos fazendo. O que ele fazia era compartilhar tudo o que ele tinha com as pessoas que estavam ao seu alcance. Ele nunca abriu mão da vida simples. Era o cara que jogava bola na rua, sentava na calçada para bater papo e compartilhava tudo o que tinha com aquelas pessoas. Ele dava o seu carro para emprestar, todo mundo ficava sentado em volta do carro dele. Ele sustentava milhares de famílias. Ele dava oportunidade de trabalho na sua gravadora. Enfim, o cara era caridade o tempo todo. Muito por conta da sua mentalidade. Ele sabia que nada de material a gente vai levar dessa vida. E ele também sabia que dinheiro não é poder. Tudo que ele fazia era utilizar o dinheiro para dar dignidade àquelas pessoas que estavam por perto. Se você tiver a oportunidade, assiste o último episódio que a gente fez sobre caridade e veja se Bob Marley não é o exemplo perfeito disso. Inclusive, em uma das músicas ele diz o seguinte: então já disse, nenhuma das minhas sementes deverá sentar na calçada e implorar por pão. Agora, voltando ao assunto da guerra civil, a população jamaicana estava literalmente dividida e se matando por conta de dois partidos políticos, duas visões políticas diferentes. Bob nunca quis se envolver na política, ele dizia inclusive que a política serve para dividir e que amor e Deus unem. É como se ele estivesse dizendo que o partido dele é Deus e amor. Agora pense, em meio a um país em guerra, existia um artista resistindo com mensagens de paz e amor. E agora vem a história. Havia um show do Bob marcado para as vésperas das eleições. Então ele estava reunido numa casa com amigos e familiares e alguns homens entraram e simplesmente atiraram. Foram mais de 80 tiros. Muitas pessoas que estavam ali saíram de lá realmente machucadas, feridas, e Bob tomou um tiro de raspão. O dia do show chegou e ele surpreendeu todo mundo, indo ao show e representando o seu papel de artista ali, mesmo depois do atentado. Havia um boato de que o show dele serviria para apoiar um dos dois partidos, o que era uma grande mentira e provavelmente o grande motivo pelo atentado. Durante esse show, ele parou o show, mostrou o ferimento e disse: aqueles que tentam destruir esse mundo não descansam nenhum dia. Por que eu faria isso? Bom, a guerra continuou, o país continuava dividido
E então existia mais um show marcado para mais de 80 mil pessoas. Os dois líderes políticos rivais, para tentar se aproveitar da imagem de Bob Marley, compareceram ao show. E aí que ele fez algo que nunca vai ser esquecido. Se liga nessa. Durante uma das músicas, ele começa a fazer um discurso muito bonito, que diz mais ou menos o seguinte: para fazer as coisas acontecerem, nós temos que estar juntos. E através do espírito do mais alto, convidamos os dois líderes para estarem aqui, se cumprimentarem, para mostrar que o amor é certo, mostrar às pessoas que nós vamos nos unir e mostrar às pessoas que está tudo bem. Ali ele era pura energia. Ele falava essas coisas e ele pulava, e ele rodava, e ele gritava, e as pessoas, a plateia, iam inflamando, com tudo isso. E é nesse momento que um trovão imenso corta o céu, inclusive um som que sai no vídeo, existe um vídeo no YouTube que mostra esse momento, como se fosse a manifestação de toda a energia acumulada naquele momento. Uma coisa muito louca. Então os dois líderes políticos sobem ao palco e fazem o que Bob pediu. Bob então abraça eles dois e dançam juntos. Bom, gente, a história do Bob é muito, muito, muito maior que isso. Se você tiver interesse, curiosidade, tem um documentário no Netflix chamado Who Shot the Sheriff, que conta muito bem esse trecho da história dele e também dá pra ter uma noção de tudo que ele foi e tudo que ele significou. Eu quis trazer essa história para mostrar que muitos espíritos de luz encarnam aqui para nos ensinar muitas coisas, como amor, como a paz, como a caridade. E eles não precisam sequer ter uma religião para mostrar tudo isso pra gente. Mesmo assim, eles deixam exemplos magníficos como o de Bob Marley. A imagem que muitas pessoas têm dele é totalmente distorcida, então vale a pena deixar de lado um pouco os preconceitos pra gente aprender. A gente precisa se abrir para a mensagem de amor que esse cara deixou pra gente. Suas ideias, suas canções, suas atitudes são verdadeiros exemplos de como nós devemos enxergar a oportunidade de viver. Para quem não conhecia, esse é o Descomplica, um espaço de debate e conversa que a gente criou aqui para poder compartilhar conhecimento, aprender, debater sempre com muito respeito. Aqui não tem dono da verdade, não tenho a menor intenção de falar em nome da doutrina espírita. É apenas um espaço onde eu compartilho algumas ideias, faço a gente refletir juntos sobre alguns assuntos. Sendo assim, a sua participação é muito importante aqui nos comentários. Se você quiser deixar algumas ideias de personalidades que não são espíritas, vamos dizer assim, mas que deixaram lindas mensagens pra gente, deixa aqui nos comentários e a gente pode depois fazer um episódio sobre isso. Tá bom? Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.